A sala já está liberada, já estamos com vários colegas aqui assistindo. Acho que podemos dar início. Pontualmente às 17 horas. Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Denise Naranjo e eu tenho a honra de presidir a Comissão Mulheres da FUNSEX. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar nosso. A Comissão Mulheres da FUNSEX, ela tem como propósito fomentar conhecimento, ampliar o diálogo e contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional por meio da participação e liderança feminina. Hoje nós abordaremos um tema ainda muito pouco explorado, eu acho, no ambiente empresarial brasileiro, mas cada vez mais relevante nas relações comerciais internacionais, que é a mediação no comércio exterior. Nós vamos discutir como esse mecanismo pode contribuir para a resolução eficiente de conflitos, preservando relacionamentos comerciais, isso é muito importante, proporcionando também mais agilidade e segurança jurídica para empresas que atuam globalmente. Eu queria dar um recado aqui até antes de nós iniciarmos, que é lembrar que as perguntas, vocês poderão fazer perguntas em caso de dúvida, mas nós pedimos que registrem as perguntas no chat. Que no final, quando nós tivermos a segunda parte da apresentação, que é o talk show, faremos nessa parte, traremos as perguntas levantadas, tá bom? E é uma honra aqui receber hoje a Ana Lúcia Loureiro, que é uma profissional com ampla experiência na área jurídica e em métodos adequados de resolução de conflitos, que vai compartilhar conosco a sua visão sobre os desafios e oportunidades da mediação aplicada ao comércio internacional. Falando um pouco da Ana Lúcia Loureiro. A Ana Lúcia, ela é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, especialista nas áreas de direito empresarial, aduaneiro e tributário. É sócia fundadora do escritório Loureiro Advogados, situado no Rio de Janeiro. Mestre em Direito Empresarial e Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Possui especialização em Business Law pela Fordham University de Nova York e em Direito Comparado pela Universidade de San Diego. É mediadora de conflitos, com certificação internacional pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, o ICFML. Atual secretária-geral da Comissão de Mediação em Métodos Consensuais da OAB no Rio de Janeiro e também coordenadora da Câmara de Mediação da instituição. Professora universitária de cursos de negociação e de formação de mediadores de conflitos. Membro da Comissão Mulheres da FUNSEX, com muita honra. Ana Lúcia, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Denise, muito obrigada, Fabiana. Obrigada a todos que estão aqui participando desse webinar. Para mim é uma grande alegria e honra, pois a FUNSEX foi a minha casa de formação em comércio exterior. Né? Em 2009, fiz todos os meus cursos de formação em comércio exterior. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui hoje fazendo essa palestra, esse webinar, para trazer um tema tão específico e um tema que, para mim, é muito, muito importante dentro do que eu venho estudando, né, e me especializando, que é a mediação de conflitos, e trazendo esse método para a questão das relações comerciais internacionais. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Um momentinho. Só me digam se vocês estarão aqui assistindo, se vai estar compartilhando ou não, tá, Denise? Vocês estão vendo? Vou botar aqui no modo apresentação. Ok. Então, hoje nós vamos tratar, né, desse tema, nesse webinar, sobre a questão dos conflitos, né? E qual é o papel da mediação para a competitividade das empresas globais. Como a Denise bem colocou, é um assunto que não é ainda muito explorado no âmbito do comércio internacional, em que pese aí, né, avanços significativos, mas é um assunto que a gente não vê sendo tão tratado e explorado
no âmbito dos negócios, né, como um todo. E aí eu abro esse webinar trazendo aqui uma reflexão, né, uma reflexão que é importante, que é sobre os conflitos no comércio exterior. Né? Os conflitos no comércio, não só no comércio exterior, mas em qualquer relação, seja ela interpessoal, ou negocial, ou empresarial, os conflitos são inevitáveis, né? É inerente das relações humanas. Mas a forma como você trata esses conflitos define, né, se a sua empresa ela vai sofrer um grande prejuízo ou se ela vai ter dali vai surgir dali uma oportunidade, né, de mercado. A gente sabe que no comércio exterior, que envolve o tempo todo negociações, né, negociar nesse âmbito, além fronteiras, envolve riscos enormes, né? Riscos que são inerentes ao tipo de operação que é realizada, como a gente vê das flutuações cambiais, a questão da instabilidade política que nós temos e, obviamente, as grandes distâncias físicas, né, entre os parceiros comerciais. Então, negociar em fronteiras envolve uma série de riscos. Mas, como eu coloquei inicialmente, né, a forma como você trata esses riscos, caso surjam deles conflitos, essa forma ela vai fazer toda a diferença para a continuidade do seu negócio, em muitos casos, ou não. Os conflitos, ele tem uma série de camadas, né? Acho que muitos já devem ter se deparado com essa imagem da ponta do iceberg, mas eu gosto muito de utilizar essa imagem para demonstrar que, na verdade, essa pontinha do iceberg é ali o conflito já instalado. O que vem por baixo desse iceberg, né, o que envolve esse conflito, é uma gama de variáveis muito grande. E o custo invisível dos conflitos mal resolvidos está aí. Envolve uma série de camadas, que são os custos jurídicos, né? Ou seja, processos, condenações, que muitas das vezes condenações de valores altíssimos e significativos, que, dependendo do tamanho da empresa, pode resultar até no seu encerramento. Custos operacionais, ou seja, custo de retrabalho, né, de aumento da demanda, de recorrência das reclamações, e esse custo operacional, até da recorrência de reclamações, pode gerar ali um outro custo, que é um custo até muito, eu digo, mais profundo, que é um custo reputacional desse negócio, dessa empresa. Né? Ou seja, quanto mais reclamação, quanto mais até publicizado que aquela empresa, determinada empresa, tem uma série de processos judiciais, isso afeta e muito a imagem da empresa, né? E gera um desgaste da marca, gera uma perda de confiança do cliente e, obviamente, gera uma desconfiança de outros empresários, né, que desejem, de repente, fazer negócios, né, com aquela empresa ali que está com uma reputação muito ruim por conta, né, da divulgação da existência de processos judiciais. Né? Então, o custo reputacional é muito alto. E, além disso, temos lá no finalzinho, né, o custo comercial, né? Ou seja, clientes deixam de comprar, clientes deixam de se interessar em ter uma relação comercial com aquela empresa e, obviamente, param de recomendar. Né? Isso é muito ruim. Então, o custo invisível dos conflitos mal resolvidos é enorme. E aí vem a pergunta que eu sempre faço, né, que eu gosto de fazer, que é: compensa o litígio com um parceiro comercial? O risco de um litígio, ele é muito grande e ele envolve ali um risco de rompimento de uma relação comercial, muitas das vezes que é uma relação que demorou muitos anos para ser construída. Eu trago essa imagem do cabo de guerra,
né? Onde uma pessoa de um lado está se achando com a razão, a outra se acha com a razão, e eles ficam ali puxando a corda, cada um para o seu lado, né? E o risco é essa corda arrebentar. Essa corda arrebentando, nenhuma das partes sai beneficiada desse litígio, né? Ao passo que hoje é o tema, né, que a gente traz aqui dos benefícios da utilização da mediação como uma forma, como um método adequado de solução de conflitos, ao passo que, se você leva um conflito para a mediação, você tem ali grandes chances, né, porque o objetivo da mediação não é um acordo propriamente dito, isso a gente vai falar um pouco mais adiante, né? O acordo é uma consequência daquele procedimento, mas quando você leva para a mediação, você tem grandes chances de obter ali um acordo satisfatório, né? A mediação de conflitos, o objetivo dela, na verdade, é fazer com que aquelas partes que estão envolvidas num conflito e que não estão conseguindo negociar diretamente para tentar fazer um acordo, né, a mediação ela surge como uma possibilidade para que elas sentem à mesa de negociação e consigam conversar e negociar. Isso tudo com a ajuda de um terceiro imparcial, que é o mediador de conflitos. O mediador de conflitos, ele é um profissional capacitado, né, onde, através de técnicas e ferramentas de negociação, ele vai ajudar essas partes que não estão com a comunicação ali travada, não estão conseguindo avançar numa negociação direta. Esse mediador ele vai ajudar essas partes a conseguirem se entender e, quem sabe, co-construírem um acordo. Mas é um acordo de benefícios mútuos, por isso que eu coloco essa imagem, win-win, né? Ou seja, você sai daquele cabo de guerra, de briga, né, e senta numa mesa de mediação, onde, com a ajuda do mediador, essas partes, quem sabe, né, terão aí a chance de construírem, elas próprias, um acordo que gere benefícios mútuos. Então, a ideia não é cada um puxar a sardinha para o seu lado, e sim procurar, atendendo, né, os interesses e necessidades de ambas as partes, ao construírem um acordo de benefícios mútuos. E aí, é o que eu gosto sempre de pontuar, né, que os litígios entre os parceiros comerciais, que são judicializados, eles têm o grande potencial de trazer graves consequências para os negócios, né? Uma ação judicial, ela pode drenar as finanças de uma empresa, né? E não só as finanças de uma empresa, né? Ela drena também tempo, recursos, né? E energia, né? Dos seus colaboradores. Quando você está numa grande demanda, num grande litígio judicial, aqueles seus colaboradores que poderiam estar despendendo energia para outras atividades dentro da empresa, para crescimento, né? Para estratégias de crescimento, enfim, para expansão, estão ali focados na questão da resolução daquele problema. E isso demanda tempo, isso demanda energia e desgaste emocional. Quando a gente fala de negócio, empresas, nós estamos falando de pessoas, né? E somos todos seres humanos com emoções, né? E, independentemente de estarmos tratando de um conflito familiar, né, ou de um conflito empresarial, as emoções elas estão ali presentes, é inevitável, né? E uma ação judicial, ela traz um desgaste emocional muito grande. Ao passo que a mediação, ela é um procedimento onde você encontra um ambiente seguro para trazer aquela questão que está gerando um impasse entre as partes, né? E nesse ambiente seguro, elas conseguem, como eu disse, com a ajuda do mediador, trazer as suas questões, trazer as suas perspectivas sobre aquele conflito, qual é a visão de cada um sobre aquele conflito que foi ali instaurado, né? E, a partir dali, elas têm a oportunidade de uma parte ouvir a outra, né? Como eu disse, o mediador ele aplica técnicas e ferramentas de negociação que permite esse ambiente, e aí
a mediação, por ser um procedimento flexível, ela é um procedimento mais célere, se comparado a um processo judicial, e até se comparado a uma arbitragem também. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né, que é mais usual no âmbito de comércio exterior, a utilização da arbitragem, né, até a própria previsão nos contratos é a previsão de arbitragem, né? Então, a mediação, ela é um procedimento mais fácil, né, e menos custoso que um processo judicial, e até mesmo menos custoso que um processo arbitral, né, que um procedimento arbitral. E tem um benefício muito grande, que eu gosto de destacar, que é a preservação das relações negociais, das relações de negócios, né? O litígio, ele tem um grande risco ali, um litígio maltratado, né, e levado para uma ação judicial, tem um risco de rompimento, como eu falei, muito alto. A mediação, não. A mediação, ela, se bem conduzida, né, ela pode ali trazer um resultado muito além de um valor pecuniário que está se negociando, né? Ela traz esse benefício aí, essa grande chance de um benefício da preservação da relação, dessa parceria de negócio. Mas o que é propriamente dito a mediação de conflitos? Não sei se todos que estão nos assistindo hoje já têm algum conhecimento, então acho que é importante trazer aqui um conhecimento básico sobre o que é a mediação de conflitos, né? Como eu falei, é um procedimento extremamente seguro, né? Onde, na verdade, tem um dos princípios, todos os princípios são importantes, mas um dos princípios que eu diria mais importantes é a questão da voluntariedade, né? Então, é um procedimento voluntário, ou seja, as partes exercem a sua autonomia da vontade em participar do procedimento ou não, né? Não é nada imposto, e é confidencial, né? Isso é uma coisa que é muito importante para a questão como eu falei, da segurança do procedimento em si, né? Ou seja, tudo que é tratado no ambiente de mediação, todas as pessoas que participam do procedimento, né? Tudo que é trazido para esse ambiente de mediação, todas as informações compartilhadas estão protegidas pelo princípio da confidencialidade. Ou seja, caso o procedimento encerre sem um acordo e, infelizmente, as partes precisem recorrer a um procedimento arbitral ou entrar com uma ação judicial, tudo que foi compartilhado no procedimento não pode ser utilizado, tá? Não pode ser utilizado numa ação judicial, nem no procedimento arbitral. E, como eu disse, um terceiro imparcial, o mediador, ele tem um papel ali de facilitar esse diálogo entre as partes que estão em disputa, para que elas próprias, né, com a autonomia, né, com cooperação, elas possam alcançar uma solução que seja mutuamente satisfatória, visando, obviamente, encerrar o conflito que levou-as a procurar o procedimento de mediação na tentativa de solucioná-lo. E a mediação, ela pode desempenhar um papel, como eu falei agora há pouco, de preservação dos relacionamentos comerciais de médio a longo prazo, né? Como eu disse também, é um procedimento mais célere, menos dispendioso se comparado aos processos judiciais e o procedimento arbitral. E você trata na mediação, você tem oportunidade de tratar no procedimento de mediação essa relação comercial que em muitos dos casos leva tanto tempo para se construir, né? Você fica anos ali construindo uma relação negocial de confiança, e aí vem um conflito mal resolvido e leva tudo a perder. Então, a mediação, ela pode desempenhar esse papel de preservação dos relacionamentos comerciais. O mediador, ele é de grande valia nesse procedimento, nesse sentido de ajudar as partes a entenderem, né, quais são os seus reais interesses, quais são as suas reais necessidades que não estão sendo atendidas e que por isso gerou aquele conflito, né? As pessoas, quando geralmente estão ali travando uma disputa, travando um conflito, elas estão muito fechadas nas suas posições, né? O que eu quero? Eu quero isso. Tá, mas por que você quer isso? Né?
Essa é uma das perguntas que o mediador faz. Por que você quer isso? Muitas das vezes a pessoa nem sabe por que ela está querendo aquilo, né? E o mediador, ele ajuda a ela entender o que está por trás daquele pedido que ela está fazendo, né? Então, isso vai, na verdade, o mediador, ele tem esse papel importante no sentido de ajudar as partes a entenderem melhor o que está em jogo naquele conflito ali que elas estão vivenciando. E as vantagens da mediação, já que enfatizando mais um pouco o que eu já falei, a celeridade, né? Hoje em dia, você perder tempo num processo judicial, ainda mais tratando de relações tão dinâmicas como são as relações no comércio exterior, tempo é dinheiro, né? Você aguardar 2, 3, 4, 5 anos para uma decisão judicial é perder dinheiro na mesa, né? Ou, como eu também mencionei, pode ser a facada, né? Digamos assim, no sentido de encerramento de uma empresa, né? Você pode acabar gerando um prejuízo tão grande que essa empresa não, dependendo do tamanho dela, essa empresa não consiga se manter no mercado. Então, tempo é dinheiro. Então, o procedimento de mediação, por ser flexível, né, as partes, elas determinam o tempo que elas vão permanecer ali na mesa de negociação. Elas detêm esse poder. Então, elas podem permanecer na mesa de mediação negociando por 1 mês, 2 meses, 3 meses, por 1 ano. Elas são as protagonistas do procedimento. Então, elas decidem quanto tempo elas permanecerão ali naquele procedimento de mediação, tentando resolver aquela questão, né? Então, elas podem, em 1 mês, conseguirem resolver e terem ali um acordo de benefício mútuo, que tem validade jurídica, é um título executivo, né? Então, ela é mais rápida, como eu coloquei aqui, que um processo judicial tradicional, resolvendo a disputa num tempo menor. É muito mais econômico o procedimento de mediação, né? É expressivamente mais econômico, se comparado aos custos financeiros e emocionais envolvidos num litígio, de uma ação judicial ou até mesmo de um procedimento arbitral. Gera um empoderamento das partes, como eu falei, as partes são as protagonistas do procedimento, né? São os próprios interessados que detêm o controle sobre as decisões que eles tomarão ali na mesa de negociação, né? Então, se a parte entender que ela não pode celebrar um determinado tipo de acordo, ela vai dizer, ela tem toda essa liberdade no procedimento, né? Como eu falei, no procedimento de mediação você faz uma co-construção de um acordo de benefícios mútuos. Então, se uma das partes traz uma proposta de um acordo e a outra percebe, olha, eu não tenho como cumprir isso que você está me propondo, né, para de repente ser a gente fechar um acordo aqui. Isso eu não consigo, mas isso aqui eu consigo. Isso para mim é viável. Esse prazo aqui que você está me sugerindo, eu não consigo, mas desse prazo aqui eu consigo. E aí elas vão construindo conjuntamente o acordo. Isso gera um empoderamento. Não tem nada melhor do que a própria parte decidir o que ela pode cumprir ou não. É diferente de uma decisão judicial que vem ali imposta e você tem que cumprir. Ou uma decisão arbitral que também está ali pronta e você tem que cumprir. E, aliás, até abrindo parênteses, não cabe recurso, uma decisão arbitral. Então, na mediação, elas detêm o controle sobre as decisões que afetam as suas vidas, que vão afetar os seus negócios. E isso gera um ponderamento, claro. E a preservação de vínculos, como eu venho colocando desde o início, né? Ou seja, a mediação ela não é indicada só para questões de família, na área de família. A gente ainda percebe muito isso. As pessoas, quando a gente fala de mediação, eu quando falo de mediação, eu ainda me deparo com muitas pessoas dizendo, a mediação é muito aplicada para problemas familiares. Não, não é só de família, mas também empresariais, de vizinhança, relações consumeristas, relações societárias. A mediação ela é amplamente utilizada e traz inúmeros benefícios. E aí, né, eu trago a questão da cláusula compromissória, adentrando no tema da arbitragem, como eu falei que eu falaria um pouco mais à frente, né?
Porque no âmbito do comércio internacional, nos contratos, é muito comum, né, a existência de cláusula compromissória, ou seja, as partes contratualmente pactuam ali que, caso surja um conflito entre elas, aquele conflito será levado para a arbitragem. Então, é comum nós encontrarmos, muito comum, a cláusula compromissória, a previsão da cláusula compromissória, que é a convenção através da qual as partes elas ali se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam vir e surgir daquela relação comercial. E nessa cláusula compromissória, a voluntariedade ela precisa muito também na arbitragem, ela precisa estar ali expressa de forma muito clara e inequívoca, né? Ou seja, elas voluntariamente estão ali escolhendo esse procedimento para tratar um litígio que eventualmente possa surgir. Então, é muito comum, tá? A previsão da arbitragem nesses tipos de contrato. Mas eu trago a reflexão, né, se hoje eu estou trazendo aqui a mediação de conflitos, eu trago essa pergunta para vocês que estão aqui conosco participando, que é se seria a arbitragem a melhor opção para a solução de controvérsias nas relações contratuais no âmbito de comércio exterior. Nem sempre é, né? Devido à dinâmica, né? A relação de comércio exterior, como eu falei também, ela é tão dinâmica que não é só esperar uma decisão judicial que pode trazer um prejuízo muito grande, mas também uma decisão arbitral. O procedimento arbitral, ele hoje leva uma média de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos. Isso quando não mais. Peguei casos de procedimentos que levaram mais tempo. Então, você aguardar uma decisão arbitral pode também significar o rompimento daquela relação contratual, aquela parceria de negócio, e pode também significar encerramento do negócio na empresa, dependendo do porte dessa empresa. E aí, qual seria, de repente não, qual é, né, a solução para você, na verdade, minimizar esses riscos, né, e trazer uma segurança para a sua relação, né, comercial com o seu parceiro de negócio? Seria a previsão das cláusulas escalonadas, né? Eu como advogada, faço essa previsão, porque eu sou advogada no comércio exterior, mas também sou mediadora de conflitos. Como advogada no comércio exterior, eu sempre faço a previsão da cláusula escalonada, porque ela é extremamente importante. E o que é a cláusula escalonada? Na verdade, a cláusula escalonada, ela prevê que, surgindo um conflito daquela relação contratual, daquela relação comercial, a mediação ela será utilizada como uma fase prévia à arbitragem. E as cláusulas escalonadas, elas precisam estar muito bem elaboradas, né, muito bem detalhadas, especificando ali toda a etapa, né, todas as fases, como que isso vai acontecer, né? Ou seja, se você se você tiver um conflito oriundo daquela relação contratual, você se compromete a levar para a mediação e já estipula, é o que a gente chama de cláusula cheia, né? Você já estipula ali, já convenciona ali qual será a câmara que será utilizada, o mediador, com a especialização, de repente, naquele assunto, né? Os custos dessa mediação e o tempo em que as partes ali estarão no procedimento de mediação, né? Eu falei antes, agora, olha, mediação é um procedimento flexível, as partes é que determinam quanto tempo elas vão permanecer, se elas quiserem permanecer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, elas permanecem. Sim, mas é importante prever um prazo ali, um médio, para se permanecer em mediação,
até como um cuidado, né, para que a mediação também não seja utilizada como uma forma de postergar a solução do problema, né? Porque uma coisa é você levar para a mediação, né, para tentar resolver e conseguir resolver através desse procedimento. Mas se você não conseguir resolver através da mediação, aí sim vem um passo posterior, que seria levar para a arbitragem, né? E se você deixar muito aberto, muito solto, né, olha, na cláusula escalonada, ou seja, as partes se comprometem a levar o litígio para a mediação. Não conseguindo a solução daquele conflito, do conflito em sede de mediação, levará para a arbitragem. Tá, mas isso aí fica muito vago, né? Às vezes, uma outra parte que de repente não esteja de boa fé, né? Ela pode ficar ali empurrando com a barriga aquele procedimento de mediação, e aí lá na frente não fechamos o acordo. E aí, quando for levar para a arbitragem, pode ter, de repente, ali drenado recursos da outra empresa, enfim. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também na hora da escrita dessa cláusula escalonada, e eu sempre recomendo estabelecer ali, né, um prazo, né, razoável para que as partes permaneçam em mediação. Você pode até colocar uma previsão, as partes permanecerão no procedimento de mediação no prazo máximo de 3 meses, podendo, né, desde que seja de comum acordo, prorrogar esse prazo. Então, é importante, nessa cláusula escalonada, ter todas essas previsões, ela está bem amarradinha, né, até para evitar um conflito do conflito. Porque imagina, se você faz uma cláusula escalonada sem ser uma cláusula cheia, né, que é essa cláusula que prevê tudo detalhadamente, qual vai ser a câmara utilizada, o mediador especializado, os custos, o tempo. Se você não prevê isso, deixa como uma cláusula vazia, você tem riscos aí muito grandes, né, como eu acabei de explicar, como eu acabei de falar, de ter um conflito, né, daquele conflito. Ou seja, tá bom, surgiu um conflito entre a gente, está aqui na cláusula compromissória escalonada que nós vamos levar para a mediação. Ótimo. Mas não está aqui especificado nessa cláusula qual vai ser a câmara, como que nós vamos arcar com esses custos. E aí começa, mas eu quero essa câmara. A outra parte vai dizer, não, mas eu quero a outra câmara. Mas eu concordo em pagar os custos dessa forma. Geralmente os custos são divididos, né? Mas, às vezes, em comum acordo, eu já peguei mediação em que a parte arcou com a maior parte dos custos. Isso combinado entre elas, não tem problema nenhum. Mas o usual é a divisão dos custos, mas pode acontecer. Então, se isso não está muito especificado, as partes vão perder tempo para resolver essa questão, né? Vai surgir ali um impasse entre elas para resolver como que vai ser levado isso para a mediação, né? Ou seja, qual vai ser a câmara que vai fazer, como serão rateados os custos. Então, surge um conflito do conflito. Então, para evitar isso, essa cláusula escalonada ela precisa estar muito bem redigida. Estando bem redigida, traz toda a segurança para o negócio jurídico. E aí, fazendo um resumo, né, do que foi falado até agora, né, sobre o processo judicial, processo arbitral, né, e a mediação, a gente vê aí nesse comparativo que um processo judicial demanda muito tempo e um desgaste muito grande. Ele tem altos custos e tem uma imprevisibilidade do resultado. Da mesma forma, no procedimento arbitral, né? A gente tem um custo elevado de honorários e despesas dos árbitros, existe um tempo ali médio para a obtenção de uma sentença arbitral, que nem sempre é possível aguardar para a solução de um conflito, dependendo do conflito, não é possível aguardar, e uma impossibilidade de recurso. Vem a decisão arbitral, você precisa cumprir essa decisão. Isso é muito arriscado, né? Pode vir uma decisão muito ruim. Ao passo que, na mediação, você tem aí um procedimento flexível e mais célere, se comparado ao procedimento judicial e ao procedimento arbitral, muito menos custoso que uma ação judicial e menos custoso também que uma arbitragem. Uma arbitragem ainda tem custos muito elevados. Se a gente pensar em empresas de pequeno e médio porte,
muitas não têm condições de passar por um procedimento arbitral. E na mediação, as partes, elas, como eu disse, co-constroem um acordo de benefícios mútuos com a ajuda de um mediador especializado que vai ali, através de técnicas de negociação, ajudar as partes que estão envolvidas naquele conflito, para que elas consigam, né, ter essa clareza para construírem esse acordo que possa atender os seus interesses e as suas reais necessidades. E aí eu trago algo muito importante, que é a Convenção de Singapura, né, que, sem sombra de dúvida, é um dos importantes marcos para a utilização cada vez, para a utilização da mediação como um dos métodos de solução de conflitos no âmbito internacional, né? A Convenção de Singapura, ela foi assinada em 7 de agosto de 2019 e representou um marco para a mediação internacional, né? Ela representou uma facilitação da execução dos acordos assinados através do procedimento de mediação, que, obviamente, envolvem litígios no comércio internacional, né? Então, trouxe aí a Convenção de Singapura provas muito fortes de que a mediação ela é um método adequado de resolução de conflitos que traz muitos benefícios. E a Convenção, ela, além de promover a mediação como esse método adequado, né, de resolução de conflitos a nível internacional, ela incentivou, né, ela incentiva, né, na verdade, que ela está vigorando, né, ela incentiva o desenvolvimento das relações, de relações mais harmoniosas entre os parceiros comerciais, né? Ela permite que haja, como eu venho pontuando desde o início do webinar, uma preservação e uma continuidade dessas relações comerciais. O Brasil, ele assinou a Convenção de Singapura sobre mediação em 4 de junho de 2021, né? Assinou ali junto com países comerciais como os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Índia, e trouxe aí essa assinatura, né? Essa assinatura pelo Brasil, né? Trouxe, obviamente, uma expectativa, né, para que ele se torne cada vez mais atrativo para relações multilaterais de comércio internacional, né? Porque isso demonstra que, a partir do momento que o Brasil é signatário, demonstra que um potencial litígio ele pode ser resolvido rapidamente por meio da mediação, né? E que, em caso de descumprimento desse acordo, ele pode ser executado de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais simplificada. Os receios, né? Na verdade, o receio dos empresários estrangeiros com decisões divergentes, né? Ou falta de previsibilidade quanto ao desfecho de uma ação judicial, acabou dando aí lugar, né, com o advento da Convenção de Singapura, à segurança jurídica, né? A confidencialidade de que esse procedimento de mediação coloca as partes envolvidas, como eu falei, como protagonistas na construção de uma solução que seja mais adequada às circunstâncias do caso. E isso, inevitavelmente, atrai mais investimento estrangeiro, né? Que, em muitos casos, é repelido pela morosidade, né, e a complexidade do sistema de justiça, principalmente aqui do nosso país, né? Falando aqui do Brasil, isso sempre foi uma preocupação muito grande. Trazendo aqui um comparativo, né? A Convenção de Singapura ela tem aí uma ligação com a questão da Convenção de Nova York, que, né, foi ratificada à época, né, por 161 países, incluindo o Brasil em 2002, né? E ela veio como um resultado da ratificação do Brasil à Convenção, né, de Nova York, o comércio, investimento, enfim. A Convenção de Nova York ela está ligada à arbitragem e a Convenção de Singapura vem aí com o advento para a questão da mediação.
Então, são convenções que trazem a sua importância, né? A Convenção de Nova York para a arbitragem e a Convenção de Singapura para a mediação, né? Então, a Convenção de Singapura, ela traz uma segurança de que antes, sem a convenção, a mediação ela poderia acontecer, não teria problema nenhum. É bom eu pontuar isso, que é uma dúvida até frequente. Antes da convenção, as partes poderiam transacionar, procurar mediação e realizar um acordo. Mas, sem a convenção, esses termos do acordo celebrado eram tratados como meros contratos simples, né? E poderia, num caso de descumprimento, encontrar uma dificuldade de serem executados. Ao passo que a Convenção de Singapura ela traz a segurança, né? Ela traz uma segurança para a execução desses termos de acordo, caso haja a necessidade de que isso aconteça. O Brasil, agora, em 2025, assinou o Decreto Legislativo 181, né? Como eu disse, assinou a Convenção em 4 de 2021, mas em 2025 foi aprovado o texto, né, da Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Internacionais. Foi aprovado o texto e veio aí o Decreto Legislativo 181. Bom, e aí eu trago, até pelo avançar da hora, né, porque isso é um assunto tão amplo, se deixar eu fico falando aqui direto. Mas eu trago alguns exemplos, né, da possibilidade da utilização da mediação, né, nos casos que, no âmbito das relações comerciais de comércio exterior. E um dos casos que eu sempre pontuo aqui é o caso da Demurge, né, que é tão falada e eu acho que hoje é a pedra no sapato da maioria dos empresários, né, a questão da Demurge. Com 24 anos de atuação em comércio exterior, né, como advogada em comércio exterior, eu posso afirmar que está cada vez mais difícil resolver conflitos, né, no âmbito judicial, né, e gerenciar todos os riscos no setor está cada vez mais desafiador. Né? Então, os custos das transações acabam aumentando muito por conta das empresas não tomarem as cautelas necessárias. Né? E, como eu disse, a mediação ela vem para trazer essa possibilidade de redução dos riscos, né? E, obviamente, a possibilidade de solução de eventuais conflitos de uma forma mais rápida. E aí, eu trago o exemplo da Demurge, que é uma possibilidade das partes convencionarem em contratos complementares, que caso elas não consigam resolver algum impasse contra esse tipo de cobrança, elas podem levar isso à mediação. Nós sabemos que os valores de Demurge sempre foram valores altíssimos, cobranças realizadas por dia. Em muitos casos, eu já vi, inúmeros casos, a dívida de Demurge ultrapassa até o próprio valor da operação. Isso vem acontecendo ao longo desses anos, muitos anos, né? Mas em que pese agora até um julgamento aí recente do Superior Tribunal de Justiça, que trouxe aí um novo entendimento sobre a Demurge, né? Que acabou decidindo que a Demurge ela deve ser interpretada como uma cláusula penal, então ela seria passível de limitação judicial, nada impede que as partes convencionem, prevejam uma cláusula de mediação, que elas podem levar, caso surja aí alguma divergência em relação à cobrança de Demurge, que elas optam em negociar essa eventual dívida através de um procedimento de mediação, escolhendo câmaras especializadas ou mediadores especializados no assunto. Nada impede. Isso traria um benefício muito grande de tempo e de dinheiro. Trago um outro exemplo também da questão de armazenagem inadequada, né, na parte aí de logística internacional. Né? Nós temos aí que grande parte dos problemas de logística decorre de defeito na prestação
de serviços do transportador marítimo ou das operações do terminal portuário, né? Bem como ainda a interveniência até dos próprios órgãos, né, de que atuam no comércio exterior. E aí nós temos problemas oriundos de exposição da carga, elementos externos, né, chuva, sol, por conta da superlotação do armazém no porto, o que pode trazer problemas de danificação das cargas ali expostas, né? Então, temos também casos de cargas refrigeradas que necessitam de fontes de energias confiáveis, até para áreas próprias e pessoal qualificado para monitorar containers refrigerados, e que muitas das vezes acontecem falhas, né, nesse fornecimento e que geram perecimentos de mercadorias. Então, por que não utilizar a mediação para, caso aconteça esse tipo de dano, de problema, negociar os eventuais prejuízos que possam surgir, né? Então, é também um exemplo que eu gosto aqui de trazer. Existem inúmeros outros, mas eu gosto de trazer esses dois. Eu trago sempre esses dois quando eu dou webinar, ou palestra, ou aula, porque são os que mais geram aí dor de cabeça, né, no âmbito do comércio internacional. Então, até pelo avançar da hora, já são 10 para as 6, né? Eu vou caminhar para o encerramento, até para poder abrir aí a oportunidade para ouvi-los, para que vocês possam trazer eventuais dúvidas, né? E para que a gente também possa trocar aqui, né? Porque eu acho que a ideia do webinar não é só ficar falando, né? Eu acho que é importante ter essa troca também com quem está assistindo, né? Com quem está ali, com quem está vivenciando o comércio exterior e está tomando, de repente, conhecimento pela primeira vez sobre o que é a mediação e como que ela pode beneficiar na solução adequada de conflitos oriundos dessas relações comerciais. Então, eu encerro aqui com essa frase, para que todos vocês reflitam, que no comércio exterior, um processo judicial destrói parcerias globais, mas a mediação ela protege as suas margens de lucro e mantém os portos abertos para o seu negócio. Sempre cogitem a possibilidade da utilização da mediação. Eu acho que, não sei o público que está nos assistindo hoje, mas é importante eu pontuar aqui, é importante que os empresários conversem com os seus departamentos jurídicos, se temos, de repente, advogados aqui assistindo, considerem cada vez mais essas cláusulas escalonadas com a previsão da utilização da mediação antes do procedimento de arbitragem, antes da abertura de um procedimento judicial, porque isso só vai trazer benefícios para os negócios. Como eu falei, um processo judicial ou um procedimento arbitral utilizado, dependendo do tipo de conflito, pode significar prejuízos muito grandes, até mesmo encerramento de um negócio. Então, é isso. Encerro aqui a apresentação e abro para as perguntas e para ouvir todos vocês. Ana Lúcia, muito obrigada pela excelente apresentação. E justamente, eu acho que para aprofundarmos alguns dos pontos tão relevantes aí, nós vamos dar início ao nosso momento de conversa e debate em formato de talk show. Nós chamamos esse momento de talk show. Eu convido, então, agora a nossa vice-presidente, a nossa querida Fabiana Klaus, que vai conduzir o bate-papo. Fabiana, é com você. Boa noite. Ana, maravilhosa a sua palestra aí, muito enriquecedora. O tema realmente precisa ter maior visibilidade, até porque a mediação, as partes são protagonistas, né? Diferente aí de uma sentença de arbitragem, de uma sentença judicial, em que você, na verdade, cada um diz o seu momento, mas a decisão fica por conta do árbitro, do juiz. Então, Sim. assim, a mediação, as partes são protagonistas, elas constroem ali a quatro mãos, e é muito mais fácil você manter uma relação depois disso do que vindo de um perde-ganha. Eu acho que na mediação todo mundo cede um pouco e também todo mundo sai mais feliz, eu acho, na composição desse conflito, né? Uhum. Eu tenho algumas perguntas aqui que queria que você me respondesse, Ana. Tá.
Fica à vontade. Quais disputas comerciais são mais indicadas para resolução por meio da mediação? Você me deu aí alguns exemplos, né, que eu vi aí, mas o que é que você acha assim que hoje é mais utilizado, que possa vir buscar mais esse meio do que a judicialização? Tá. Bom, além daqueles exemplos que eu trouxe, né? Como eu havia dito, tem muitos outros, né? Mas esses dois eu gosto de pontuar porque são aí realmente o que traz mais problema, né? Mais conflitos, tá? Mas eu trago aqui também, por exemplo, casos de atrasos na entrega e problemas logísticos, né? Ou seja, divergências sobre prazos de embarque, rotas, avarias, encargas que necessitem de uma resolução rápida para evitar a paralisação em toda a cadeia de suprimentos, né? Eu acho que a utilização da mediação ela é muito boa para isso. Desconformidade de especificações técnicas, né? Ou seja, disputas envolvendo a qualidade, a quantidade, ou padrão de produtos, né? Ou commodities, onde os mediadores com conhecimento técnico eles podem auxiliar muito, né? nessa mediação, nessa negociação entre as partes. Tá? A revisão de cláusulas, por exemplo, contratuais, de hardship, por exemplo, né? Ou seja, casos que envolvam aí mudanças drásticas no mercado, flutuações cambiais, algum evento, algum imprevisto que afete o equilíbrio financeiro do contrato internacional, exigindo ali uma repactuação, a mediação ela seria de grande valia também nesse caso. Tá? Tem um caso prático até que me veio uma lembrança aqui agora, que foi um exportador, eu tive com ele, é um exportador de amendoim, e que ele realmente teve um conflito quando a carga chegou lá, e que a especificação técnica do amendoim tinha sido acertada de uma forma, e quando chegou lá, eles deram uma nova especificação e quiseram baixar o preço, por exemplo. Então, um caso desse seria, se tivesse uma cláusula permitindo aí uma mediação, seria mais fácil de resolver, até porque era uma carga perecível que tinha pressa para ser resolvida. Né? Eu ia falar sobre isso, tem a questão de ser uma carga perecível. Então, nada melhor do que uma mediação. Imagina se você fosse levar isso para uma arbitragem. Você ia perder, é melhor você baixar o preço do que você perder a carga toda lá no... Exatamente. Me diga uma coisa, em quais situações a mediação pode ser mais vantajosa do que a arbitragem? Bom, como eu disse, né, eu acho que o ponto 1 é a preservação das relações contínuas. Né? Como eu falei, são relações comerciais que muitas vezes demoram tanto tempo para serem construídas e que aí vem um litígio com um tratamento inadequado, como eu comecei a apresentação, pode levar tudo a perder. Né? Então, eu acho que seria a preservação das relações continuadas, isso é extremamente relevante. O baixo custo, como eu falei também, né, a mediação ela costuma ser significativamente mais barata que um processo judicial e um procedimento arbitral, e que um procedimento arbitral exige pagamento de taxas administrativas de câmaras arbitrais e honorários de árbitros especialistas muito elevado. E também, como eu falei, dependendo do tamanho da empresa, você pode matar uma empresa. É verdade. Porque não tem fôlego financeiro para passar por um procedimento arbitral. Eu digo que, como eu estou no setor elétrico, é normal a gente ter a cláusula lá de arbitragem, mas que muitas vezes ela não é acionada por conta do alto custo. Às vezes você vai discutir, não vale a pena acionar a cláusula. Então, termina que você, às vezes, faz um acordo entre as partes, procura uma solução, ou vai até para o judiciário, sem até respeitar a cláusula da arbitragem, exatamente por conta do alto custo. Né? Exato, mas daí a cláusula escalonada, ou seja, você tem uma cláusula promissória onde você prevê que, surgindo um conflito, primeiramente as partes levarão aquele conflito para a mediação, estipula um prazo ali máximo, como eu falei, é flexível, elas podem colocar, as partes levarão para o procedimento de mediação e permanecerão nele no prazo médio, máximo de 3 meses, podendo negociar a sua prorrogação, não tem problema nenhum. Mas é importante você ter uma estimativa de tempo, para evitar aquilo que eu falei, né? Ou seja, que uma parte, de repente, de má fé, é importante, abrindo um parênteses aqui, você, para participar de um procedimento de mediação,
é necessário ter boa-fé de ambas as partes. Tá? Até, por exemplo, o mediador, quando ele percebe que uma das partes está de má-fé, ele deve encerrar o procedimento de mediação. Ele tem essa obrigatoriedade, tá? Quando ele percebe isso. Agora, às vezes, você tem aquela parte que está ali, mas ninguém está percebendo que ela está utilizando, ela está empurrando com a barriga a solução daquele problema, através da mediação. Então, por isso você tem que ter esse cuidado que eu falei mais cedo, tá? Mas você coloca ali que vai levar primeiramente para a mediação. Não conseguindo resolver através da mediação, aí sim você encaminha, o próximo passo seria levar para a solução através do procedimento arbitral. Tá? Outro ponto também que eu destaco que a mediação ela pode ser mais vantajosa que a arbitragem é a questão da autonomia, né? Do controle do resultado. Controle eu também falei, né? Ou seja, na mediação você não tem parte vencedora e parte vencida. Né? Não existe ali uma decisão imposta para ser cumprida. O acordo ele só é fechado se ambas as partes estiverem satisfeitas com os termos ali daquele acordo. Senão, o acordo não é celebrado. Né? E eu acho que tem a questão também da flexibilidade, como eu falei, né? Um procedimento flexível, é menos rígido, é menos burocrático e você consegue levar, você consegue, acho que se beneficiar, disputas de menor e médio valor, conseguem se beneficiar muito da mediação. Né? A mediação, como ela tem um custo bem menor, né? Eu acho que o grande benefício aí é para as disputas não que disputas de grande valor também não possam, não é isso, mas destacando, né, disputas de médio, né, de menor e médio valor, se beneficiam muito do procedimento de mediação, como você mesmo até acabou de dizer. Muitas das vezes a gente não leva porque o custo é tão elevado que a gente acaba não encaminhando isso para a arbitragem. Então, se tiver aí a previsão da mediação, melhor dos mundos, né? Com certeza, essa cláusula escalonada ela é bem interessante, porque você já deixa previsto, né? Você já vai dizer ali como é que vai ocorrer a mediação, então fica muito claro para as partes que aquele é um procedimento possível. Agora me diga uma coisa, com a Convenção de Singapura, você falou aí que trouxe muita questão da segurança jurídica, né? Porque antes podia mediação, né? Mas a Convenção ela traz uma forma de a gente poder executar esses acordos. O que é que muda exatamente com a Convenção? Bom, assim, a Convenção de Singapura ela muda o jogo, né, ao transformar acordos de mediação internacional em títulos executivos imediatos. Tá? Ou seja, ao invés de você tratar uma solução amigável como um contrato simples, né, sujeito ali à justiça local, os países signatários eles se comprometem a reconhecer e a executar o acordo diretamente. Isso traz uma segurança jurídica, né? Isso traz também uma agilidade no comércio exterior. Então, eu diria que assim, os principais impactos da convenção seria essa força executiva global, né? Os acordos eles passam a ter um peso equivalente de sentenças arbitrais ou judiciais, permitindo uma execução direta, tá? A preservação dos negócios, né? Ou seja, ao evitar litígios, né? Através de litígios, através de ações judiciais, enfim, pelos meios tradicionais, né? Você preserva, e como venho falando tanto, o relacionamento comercial a longo prazo, né? E você tem também o benefício aí de execuções claras. Desculpa, você tem aí também a questão de que ela se aplica para relações comerciais internacionais, né? É bom até destacar isso também, que já tive pergunta nesse sentido. Ah, mas é para tudo? Não. Né? A Convenção de Singapura ela trouxe essa segurança para a questão das relações comerciais internacionais. Ou seja, ela é voltada exclusivamente para disputas comerciais. Né? Ela não se aplica, por exemplo, para questões trabalhistas, para a questão de família, no âmbito internacional. Né? E nem em relação a um ente estatal, né? Que o ente estatal seja parte. Isso também não se aplica. Em termos de aderência à Convenção de Singapura,
Já tem vários países que são consignatários ou é uma coisa ainda muito pontual? Vários países já são signatários da convenção. O Brasil veio recente, né? O Brasil sempre vem depois, é chato falar isso, mas pelo menos agora, em 2025 ali, fechamos, batemos o martelo, né, nessa questão, e isso é muito, isso é um marco muito importante. Parceiros comerciais vêm falando já sobre isso. Agora o Brasil é signatário, né? Então, quando eu trago essa questão, essa sugestão e falo da mediação, já estão aceitando melhor por conta disso, né? O Brasil E até passou porque a gente tem aí uma segurança jurídica também para quem negocia com o Brasil, porque se é um título executivo, então você traz uma facilidade aí que antes devia ser complicado, você fazer um acordo e executar ele devia realmente ter uma maior, além de ser o maior prazo, também teria que recorrer à justiça, e aí você vai seguir um rito, né? Na verdade, consolida o Brasil, né, no cenário aí da desjudicialização, né? Torna aí o ambiente de negócios nacional mais atrativo para investimentos e parcerias com potências como China e Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Então, hoje, isso a gente pode considerar um diferencial, então, né? Porque a gente passa aí a fazer parte de players que já faziam parte desse acordo. Já faziam partes, exatamente. É mais uma coisa que vai deixar o Brasil à frente, né? Que queira que não, ainda de outros países, numa negociação, vai deixar um par de igualdade, vamos falar assim, né? Exatamente. Agora você falou... Desculpa abrir um parênteses. Eu diria até também que agora, com isso, né, até contratos em que você celebre e preveja a cláusula escalonada, vai ser muito mais bem recebido, eu diria, né? Ou seja, nossa, essa empresa ela tem essa preocupação de sentar à mesa de negociação comigo antes de levar isso para um procedimento arbitral ou abrir uma ação judicial. Isso é muito bem visto. Isso é muito Traz bem credibilidade, visto. né? Exatamente. Porque a empresa está preocupada em resolver conflito, né, em vez de realmente judicializar. E fazer o tratamento adequado daquele conflito. Isso. Isso demonstra também a preocupação com a preservação daquela relação contratual. Ou seja, se demonstra, olha, a minha parceria de negócio com você, para mim, é importante. Então, eu acho que é interessante nós levarmos para a mediação antes de travarmos uma disputa, seja num tribunal ou seja numa câmara arbitral. Até porque numa decisão dessa, às vezes você ganha, mas nem aquela decisão, às vezes, nem é aquilo que você realmente quer. Né? É uma decisão de um terceiro que não está vivendo a relação, né? Exato. E olha, muitas das vezes você tem nem sempre uma decisão judicial ela encerra um conflito. Você pode encerrar, acabou, tem uma decisão, é isso, tem que cumprir. Mas o conflito ele pode permanecer. Não, e eu acho que você falou de uma coisa que eu acho que é chave, é você preservar as relações comerciais. Isso. Porque a pior coisa é você encerrar aquele caminho, que você pode ter aquele problema ali imediato, que se você constrói bem uma solução, né, através da mediação, você mantém aquela via aberta, né, para futuros negócios, até porque aquele conflito foi pontual, não necessariamente quer dizer um encerramento de uma relação. E se aquilo é judicializado, dificilmente a empresa confia na outra para poder voltar a negociar. É muito difícil, né? Você vai ter que voltar para poder construir novamente a relação, voltar a ter a confiança para poder realmente seguir. Eu acho que ficou bem explicado, eu acho que tá de parabéns, Ana, eu acho que é uma solução realmente que veio para ficar, eu acho que o Brasil aí foi muito bom ter entrado para a Convenção de Singapura, porque vai trazer um par de igualdade aí nas negociações, né? Exatamente. E é cada vez mais importante, eu diria, os empresários conhecerem mais a fundo o método, né, o que envolve, como que é todo o procedimento de mediação, né, o que envolve ali a questão negocial em si, né, porque até para que ele possa participar da mediação de uma forma preparada, né, ou seja, dele não aparecer na mediação, assim, eu preciso da mediação, tá, eu vou para a mediação, tem um mediador para me ajudar. Ok, mas tem todo um diferencial se ele souber negociar, né? Ou seja, se ele souber também técnicas de negociação. Isso faz porque a preparação para uma negociação
ela é crucial, seja no ambiente de mediação ou seja num ambiente fora da mediação. Então, você estar bem preparado e conhecer as técnicas de negociação, isso vai ser de um adianto enorme. Né? Isso até vai ser o diferencial de você permanecer mais tempo no procedimento de mediação ou menos tempo no procedimento de mediação. Uma coisa é você cair de paraquedas ali e contar 100% com a ajuda do mediador. Também é possível, ok. Mas se você for para a mediação já preparado, sabendo como negociar, né? Sabendo, na verdade, qual é a sua melhor alternativa ao acordo negociado, qual é a sua pior alternativa ao acordo negociado, que é que a gente chama de BATNA e WATNA, você sai à frente e pode ser realmente, como eu disse, o diferencial para você permanecer até menos tempo ali no procedimento de mediação. Eu acho que é importante também, porque, assim, pelo que eu entendo, o mediador ele vai ser um facilitador, né? É um facilitador. Mas as partes vão estar ali com seus advogados, né? Munido não só da técnica de negociação, mas também já com o poder decisório do que pode negociar, do que não pode negociar, o que pode abrir mão, né? Exatamente. Para tentar construir, né? Uma Sim. solução. Até porque não cabe ao mediador dizer quem está certo, quem está errado, como eles são terceiro imparcial. Ele não pode sugerir acordos, tá? Ele não tem esse poder, ele é imparcial, né? E não cabe a ele dar orientações jurídicas. Então, daí a importância da participação dos advogados na sessão de mediação, que conheçam também, estejam preparados em técnicas de negociação, isso é extremamente importante, né? Por que é extremamente importante a participação dos advogados? Porque cabe a eles orientar os seus clientes quanto à viabilidade jurídica daquelas propostas que estão sendo colocadas à mesa. Porque, às vezes, as partes estão ali fazendo um brainstorming de ideias, né, de opções para um possível acordo, e, às vezes, são opções que, juridicamente, não são viáveis. Verdade. Então, não cabe ao mediador falar, olha, isso que vocês estão trazendo é melhor não, porque vocês terão um problema. O mediador não pode fazer isso. Cabe ao advogado esse papel de orientar. Olha, tudo bem, mas isso aqui não é viável juridicamente. Então, essa opção aqui precisa ser descartada. Então, é extremamente importante a participação dos advogados bem preparados nas sessões de mediação. Até porque ele tem que ser conhecedor da empresa em que ele está defendendo, tem que conhecer do problema e, além disso, da onde está inserido aquele tipo de problema e quais são as soluções possíveis, né? Exatamente. Ana, eu acho que foi maravilhoso. Denise, fantástico. Eu acho que foi muito enriquecedor. Exatamente. Eu acho que trouxe aí muita informação aí para quem está ouvindo. Foi maravilhoso. Olha, eu que agradeço. Muito obrigada. Para mim, uma grande satisfação estar aqui. Eu me coloco à disposição, né? Eu coloquei ali os meus contatos, né, no último slide. Quem quiser pode mandar e-mail para tirar dúvidas, enfim. Eu certamente responderei, né? E agradeço mais uma vez a atenção. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Denise. Obrigada, Fabiana. E obrigada a todos. Bem, gente, chegamos ao final de mais um webinar. Esse aqui é o nosso 5º webinar aqui da Comissão Mulheres da FUNSEX. Agradeço especialmente a Ana Lúcia pela aula, excelente contribuição, bem como a todos nós, né, que estivemos aqui essa tarde. Eu espero que este encontro tenha ampliado o conhecimento de todo mundo aqui sobre mediação, né? E também estimulado essas novas reflexões sobre formas, eu diria assim, mais eficientes de resolver conflito, né? Principalmente no comércio internacional, que é o nosso foco aqui. Eu sigo aqui convidando aqui todo mundo para acompanhar as iniciativas da Comissão Mulheres da FUNSEX, que é trazer conhecimento, compartilhar conhecimento. Muito obrigada a todos e vamos até o próximo encontro. Ana Lúcia, beijo grande. Muito beijo. Um abraço e boa noite a todos. Um abraço a todos. Esse webinar, como os outros, vão ser gravados, estão sendo gravados, vai ficar no YouTube. Tá bom? Abraço grande. Mais uma vez. Até mais, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.